feijão, a leguminosa clássica do prato brasileiro, super nutritivo, proteína vegetal, riquíssimo em fibras e que vai ficar ainda mais gostoso com as dicas que eu vou te dar nesse vídeo. Olá, eu sou a Amanda Schiller, sou nutricionista e nesse vídeo a gente vai falar dessa leguminosa que tem a cara do Brasil, o feijão. E claro, existem diversos tipos de feijão, desde o mais conhecido, que é o feijão preto, até as variações de cores, de formas, de tipos. E o mais bacana é que além daquela preparação clássica, né, à base do caldo, nós também podemos utilizar o feijão em saladas e outras diversas preparações. Mas mesmo sendo uma leguminosa muito conhecida por aqui, tem muita gente que ainda tem dúvida de como preparar ou fazer um feijão nutritivo e saboroso. É por isso que eu tô aqui e eu espero que você goste desse vídeo e todas as dicas, coloque em prática, coloque aqui nos comentários como ficou o seu feijão e se a sua família gostou das dicas que eu vou te dar. Como você sabe, variedade é tudo. Então não fique apenas no feijão preto, que é o mais conhecido de todos. Tem um dos feijões que eu mais gosto, que é o feijão vermelho. Ele é um pouquinho maior o grão e tem um sabor também um pouco mais realçado. Então aqui eu tenho alguns exemplos de feijão. O feijão branco, que é muito utilizado em saladas, também é muito interessante. E o legal é que a gente vai ter nutrientes diferentes, variando esses tipos. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é variar os tipos de feijões, misturar todos eles para fazer o feijão em caldo, com vários tipos de feijão. Então, além dele ficar colorido e ficar um pouquinho diferente, a gente também vai mesclar aí alguns nutrientes. Bom, para fazer um bom feijão em caldo, a regra maior de todas é planejamento, porque nós vamos precisar deixar o feijão de molho pelo menos 12 horas antes dele ir para a panela. Eu até te aconselho a deixar 24 horas. E agora eu te convido a dar uma olhadinha nesse feijão que eu deixei de molho aqui por 24 horas, para que você perceba essa espuminha que se forma em cima do grão deixado de molho. Eu já lavei esse feijão ontem à noite ainda e saiu muita espuma. E aí você vai me dizer, Amanda, o que é isso? Sabe quando você come feijão e se sente estufado? Sabe quando não cai bem e a gente acha que aquela preparação ela fermenta muito? Realmente, o feijão tem essa característica, mas quando a gente deixa ele de molho antes de cozinhar, essa característica da fermentação, dos gases, da má digestão vai ser diminuída. Então isso é bem favorável para o processo digestivo e aumenta também a absorção do ferro. Então é fundamental fazer esse processo. Mas caso você esqueça de deixar o feijão de molho 12 horas antes, pelo menos, de cozinhar, você também pode ferver o feijão na panela e depois que ele vai ferver, você deixa ela tampada aí por 30 minutos, 1 hora. Escorre aquela água e aí cozinha o feijão. Isso é um demolho rápido que você pode fazer também para tirar esses antinutrientes que dificultam a absorção do nosso queridinho feijão. Quando você colocar o seu feijão de molho, lembra de colocar umas gotinhas de vinagre ou gotinhas de limão, porque o meio ácido vai favorecer a saída desses antinutrientes. Agora eu vou escorrer esse feijão, então a gente vai tirar essa água, deixar ele escorrer bem, vou lavar aqui mais um pouquinho. E agora sim nós vamos cozinhar o nosso feijão. Então vamos para a panela, aqui eu tenho 2 xícaras de feijão vermelho. É preciso que você identifique aí na sua panela de pressão também se não tem nenhuma marca aqui que delimite a quantidade máxima de água, né, para que você não exceda. Para 2 xícaras de feijão eu vou utilizar mais ou menos 4 xícaras de água. Então vou colocar aqui. Como essa minha xícara é maior, talvez seja um pouquinho menos, vamos observar, talvez 3. O legal é deixar mais ou menos aí uns 2, 3 dedos de água acima dos grãos. Tá? Aqui tá bem interessante já. E bom, o louro é um dos temperos mais conhecidos para o feijão, né? Então tanto o louro quanto o cominho também vão favorecer a nossa digestão. A gente vai cozinhar aqui junto, né, com o feijão. Vou ligar aqui a panela. Não tenha medo de usar a panela de pressão, desde que você cuide para que a borracha dela esteja sempre nova, né, em boas condições. Então esse é um dos pré-requisitos para uma utilização segura da sua panela de pressão. E caso você queira fazer na panela convencional, saiba que vai demorar um pouquinho mais, né? Esse processo de cozimento pode ser em média 1 hora.
Na panela de pressão, entre 20 minutos ou 30 minutos. O legal é que assim que a panela começar a chiar, você baixa o fogo e deixa aí ela mais ou menos por 15, 20 minutos. Aí desliga qualquer coisa, se não estiver bem cozido, você liga de novo. Eu normalmente aqui no meu fogão já entendi que é 20 minutos. Então é legal que você faça esse ajuste na sua casa. Bom, para mim, tempero de feijão precisa ter alho e cebola. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou pegar aqui... Fugiu. Vou pegar aqui o alho e aqui a diquinha para descascar o alho com facilidade. Pegue uma faca grande, apoia sobre o alho e ó, pressiona. Panam! Teremos um alho aqui já muito mais fácil de ser descascado. Deixa um potinho do seu lado aqui para você já colocar as casquinhas que você for tirando. Pronto, o alho descascado com muito mais facilidade. Né? Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Aí. Muito bem. Então, temos o alho descascadinho. E a cebola, pega o truque, ó. Eu vou cortar ela aqui no comprimento. Tem gente que gosta de deixar a cebola em pedaços maiores, outras que gostam de pedaços menores. Então agora a gente vai tirar aqui a casquinha dela ao redor. E aí, vou te ensinar um truquezinho aqui, que é deixar essa parte do bulbo aqui da cenoura e puxar a casquinha aqui para trás. Então deixa eu tirar aqui. Você pode fazer isso com a faca, pode fazer com a mão, o que fica mais fácil aí para você, né? Então, aqui que eu quero te mostrar, ó. Para quem gosta de... Deixa eu tirar as casquinhas. Para quem gosta de deixar ela mais picadinha, a dica é fazer cortes horizontais para que os cortes fiquem menorzinhos. O que acontece? Como a gente não tirou o bulbo, você vai ter onde segurar com mais segurança, né? E aí a gente vai fazer cortezinhos que não cheguem até o final, aqui atrás. Eu particularmente gosto dos cubinhos um pouquinho maiores, tá? Mas se você gosta menorzinho, é só cortar menorzinho. Aqui, claro, eu tô usando uma faca um pouco maior, mas aí você vai me dizer, Amanda, eu só uso faca de serrinha em casa. Meu bem, não seja o caso, o importante é fazer, tá? Então, eu por muitos e muitos anos da minha vida, eu só utilizei a faquinha de serrinha e no dia a dia te confesso que, olha... Continuamos com ela, mas o que eu quero te mostrar é que esse processo de cortar cebola facilita e você não corta o dedo junto, ó, tem um aproveitamento melhor da cebola. Bora lá! Vamos fazer o tempero enquanto o nosso feijão cozinha. Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva. Tem gente que tempera o feijão com banha, também pode ser uma opção, tá? De preferência banha de porco colonial. E a gente vai colocar aqui a nossa cebolinha. Também gosto, às vezes, de colocar tempero verde no tempero do feijão. Aliás, eu vario bastante as formas de fazer o tempero para descobrir sabores novos. Né? Então, isso é bem interessante. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz um feijão carioca e temperei o feijão com tomate. E ficou maravilhoso. Então, é legal a gente sair da nossa zona de conforto, utilizar alguns tipos novos e diferentes de temperos, né, para que você conheça novas possibilidades, tá? Diquinha, primeiro a gente vai fazer a cebola, deixar a cebola dourar porque ela demora mais tempo, né? Então primeiro eu começo com a cebola e só depois que ela estiver quase pronta, aí sim eu venho com o alho, porque o alho doura muito rápido, então a tendência é que ele queime, né? Você também pode usar aqui a cebola roxa, pode usar alho poró, tá? Então são várias ideias. Então aqui a gente vai deixar a nossa cebolinha até que ela fique um pouquinho transparente. Além disso, eu vou colocar apenas o sal e um pouquinho de pimenta. Tempero mais básico e impossível para o feijão. Cominho também é um tempero que vale muito colocar no feijão. Pimenta calabresa. E outra dica, né? Você também pode cozinhar com o feijão alguns cortes de carne. Por exemplo, uma costelinha suína, né? Coisas nesse sentido. A carne suína combina muito com o feijão. O único cuidado é para você evitar carnes ultraprocessadas, né? Como, por exemplo, o bacon industrializado, porque aí ele vai ter muitos aditivos químicos. Cebolinha dourada, que então agora tá na hora da gente colocar o alho.
Vou deixar ele dourar aqui um pouquinho também. E aqui eu já vou colocar o sal. Em média, né, meia colher de sopa de sal, mas aí o uso do sal é bem variado, tá? Aí tem pessoas que usam um pouquinho mais, um pouquinho menos. Recomendo usar o sal marinho, tá? Que é uma forma mais nutritiva do sal. Vou baixar um pouquinho aqui a temperatura. E uma pitadinha de pimenta. Estou usando a pimenta preta, pimenta do reino, mas poderia ser qualquer outro tipo de pimenta. Terminando isso aqui, eu vou desligar e vou reservar. E já já você vai ver um truque assim que o nosso feijão estiver cozido. Meu feijão cozinhou 25 minutos, aí eu deixei a pressão sair naturalmente e quando eu abri ele não estava muito bem cozido ainda. Então eu emendei um pouquinho de água e deixei ele cozinhar mais 10 minutinhos. Agora ele está aqui no ponto, né, já está bem macio. E aí é importante que se você quiser fazer uma salada com feijão, por exemplo, o grão tem que estar bem inteirinho ainda, né? Ele não pode estar muito cozido, porque senão ele vai desmanchar. Mas para a gente fazer o feijão aqui caudaloso, né? Vocês podem perceber que a água dele aqui tá bem ralinha, né? Então aqui a maioria das pessoas agora ainda utiliza a farinha ou amido para engrossar esse caldo. Mas eu vou te dar uma dica para você não precisar disso, tá? A dica é amassar os grãos dentro da panela. Pega um cantinho e amassa um pouquinho os grãos lá no fundo. Porque amassar alguns grãos vai liberar o amido dentro do grão. E aí sim a gente vai conseguir gerar cada vez mais um caldo grosso, tá? Então eu faço isso com alguns grãos aqui dentro, mas agora eu vou te dar uma outra dica que é congelar porções. Então o feijão preparado a gente pode deixar no freezer ele por até 3 meses, né? Como essa porção que eu cozinhei aqui é bem considerável, né? Só para nós 2 em casa consumirmos, a gente vai congelar uma parte. Então eu gosto de congelar aqui no potinho de vidro, colocar um pouquinho mais do caldo e não encher 100% dele, porque o feijão expande um pouquinho quando ele congela. Então eu vou congelar sem tempero, porque quando eu quiser consumir esse feijão aqui, vou tampar ele. Quando eu quiser consumir esse feijão aqui, eu vou temperar na hora, porque aí ele vai ficar com gostinho de recém-feito, né? Então isso é uma coisa bem legal. Muito bem, agora nós vamos sim temperar o nosso feijão. E aqui a dica é, para que a gente engrosse mais um pouquinho o caldo desse feijão, eu vou tirar aqui uma concha ou 2 de feijão e vou colocar aqui lá no tempero que a gente tinha reservado, lembra? Então aqui eu vou misturar a cebolinha e o alho, que eu já tinha temperado com sal, junto com o feijão. E aí eu vou amassar um pouquinho com a espátula mesmo para engrossar mais ainda o caldo. Então quando a gente faz esse processo, você não precisa engrossar com nenhum tipo de farinha, nem com amido, que modifica um pouco o teor de nutrientes do feijão, além de que muda o gosto, né? Então dessa forma a gente vai manter o sabor natural aqui do feijão. Então você amassa aqui um pouquinho, deixa ferver aqui um pouquinho. E depois disso nós vamos voltar lá para a panela para deixar cozinhar por mais ou menos 5, 10 minutos, para que todo o conteúdo do feijão, né, lá da panela, agregue o sabor, que aliás, gente, esse cheirinho de alho. Ai, que coisa bem boa, né? E se você não gosta de alho, tudo bem, eu super entendo. É só não usar, mas você não sabe o que está perdendo. Sem contar que o alho é um ótimo tempero, né? Anti-inflamatório. Tem várias propriedades benéficas para o nosso organismo. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui como é que tá ficando. Né? Temos aqui o nosso temperinho já pronto. E agora eu vou voltar com esse tempero para dentro da minha panela. Se você quiser congelar o feijão já temperado, não tem problema. Mas eu sugiro que você cozinhe ele neutro, né? E deixe ele congelado neutro. Porque aí você consegue brincar depois com os temperinhos, ele fica com gostinho de novo.
Muito bem, agora nós vamos deixar aqui este feijão cozinhar mais uns 10 minutinhos para que os temperos incorporem, que o sal pegue em todo o nosso feijãozinho. E daqui a pouco a gente volta a provar e servir o nosso super feijão. Hora de servir o nosso feijãozinho e agora eu deixo aí a questão. O feijão vai em cima ou embaixo do arroz? Essa é uma das questões que movimenta a vida, né? Assim como biscoito ou bolacha. Deixa aí nos comentários se o seu feijão vai em cima ou embaixo do arroz. E se você fizer essa receita, não deixe de me contar o que você achou. Espero que você goste e até o próximo vídeo.